Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais essa noite para cultuarmos ao Senhor, adorarmos o nome do Senhor. Deus abençoe a todos aqueles que estão presentes, aqueles que estão nos acompanhando online. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te dar vitória, que seja um momento de edificação para a sua vida, que Deus possa falar conosco, falar com você, que você possa receber as bênçãos do Senhor. Vamos nesse momento estar orando a Deus mais uma vez, depois vamos estar ouvindo a mensagem do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos na Tua presença, Senhor. Pai querido, nós te agradecemos as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, aos benefícios que nós temos alcançado, Senhor, das Suas mãos. Te louvamos, Senhor, pela Tua grandeza, pelo Teu cuidado, pela Tua graça, Senhor, que tem sido abundante sobre as nossas vidas. Ó Deus, mais uma vez, continua conosco. Mais uma vez, Senhor, fala conosco nessa noite. Alcança, Senhor, cada vida, cada um, Senhor, aqueles que neste momento estão necessitados, estão carentes, Senhor, desejosos de ouvir, Senhor, a Sua palavra. Que mais uma vez o Senhor possa usar o Seu servo, que mais uma vez o Senhor fala conosco, Deus. Querido Pai, toma cada um nas Tuas mãos e nos dá a vitória no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que você, o senhor, a senhora que está aí do outro lado, possa estar sentindo a mesma coisa gostosa que nós estamos sentindo aqui no templo, na casa do Senhor. Que momento gostoso, que momento abençoado de nós podermos cultuar ao nosso Deus. Glória a Deus por isso. Eu louvo o Senhor por esta equipe maravilhosa que Deus preparou para que nós pudéssemos fazer esse trabalho. Desde que começou a equipe aqui abençoada, fazendo a obra de Deus. Glória a Deus por isso. Eu quero dizer aos irmãos que temos a consciência de que esse trabalho ele tem alcance mundial até, porque está conectado ali no público. Então nós temos uma responsabilidade, uma seriedade muito grande de transmitir a palavra de Deus. E o coração é enganoso, a própria Bíblia diz. Mas eu me sinto convencido de que a mensagem que nós vamos transmitir essa noite é uma mensagem feita com oração, com meditação, com busca de Deus, com estudo da palavra de Deus. E eu acredito que Deus mandou essa palavra para nós e Ele mais uma vez alimentará as nossas vidas, alimentará as nossas mentes e os nossos corações, nos dando um pouco mais de entendimento, um pouco mais de alimento espiritual, para nós caminharmos um pouco mais na jornada, em nome do Senhor. Então, o presbítero Daniel já fez a oração, e nós vamos já passar para a meditação da palavra de Deus. Lucas capítulo 16, versículo 13 até o versículo 15. Evangelho de Jesus conforme escreveu Lucas, capítulo 16, versículo 13 até o 15. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
Os fariseus, que tinham grande amor ao dinheiro, ouviam isso tudo e zombavam de Jesus. Então ele disse: vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Meus irmãos, então, para nós falarmos da parábola do rico e do Lázaro, nós precisamos de ler estes versículos que nós acabamos de ler, que são um pouco antes da parábola. Por quê? A parábola do rico e do Lázaro é uma ilustração justamente destes 3 versículos que nós acabamos de ler. O Senhor Jesus está mostrando aqui, está dando um exemplo prático do que é uma pessoa ter o seu dinheiro, de uma pessoa servir a outro Deus que não ao Senhor. Então esses versículos mostram de onde vem a parábola do rico e do Lázaro. Está dizendo aqui: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, irmãos, o cristianismo, a nossa Bíblia, ela afirma que o ser humano tem uma existência eterna, sempre existirá. Na presença de Deus ou na ausência de Deus, nós teremos uma existência eterna. É isso que a palavra do Senhor ensina, como nós dissemos. E se nós sinceramente acreditamos que viveremos 80 anos, quem tem a sua vida focada em 80 anos, tem um estilo de vida. E quem sinceramente acredita que tem uma eternidade para viver e desfrutar com Deus, que não são apenas os 80 anos, tem outro estilo de vida. Quem vive focado na eternidade, vive de uma forma. Quem vive focado nos 80 anos dessa vida, vive de outra forma. Então esta vida, ela é comparada como um campo de treinamento, onde nós temos experiências, onde o Senhor está nos preparando para que na eternidade nós possamos reinar com Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, falando lá a respeito da ressurreição, o apóstolo Paulo ensina que se nós esperarmos só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E no mesmo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, diz que aquele que espera só nessa vida, se não tem ressurreição, se não tem vida eterna, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então a pessoa que foca nesta vida, nos 80 anos, vamos aproveitar ao máximo a vida, porque não tem foco na eternidade. Então a parábola do rico e Lázaro, que nós vamos meditar um pouco nessa noite, o objetivo não é mostrar como será lá do outro lado da vida, embora ele nos traga algumas lições importantes. Mas a parábola do rico e do Lázaro, ela nos ensina lições preciosas para nós aqui na vida, aqui nesta terra, nos dias que Deus nos concede de vivermos aqui. Ela nos ensina então como vivermos melhor. Este é o objetivo da parábola do rico e do Lázaro. No versículo 16 do capítulo 19 de Lucas, a parábola inicia assim: havia um homem rico, disse Jesus, que se vestia elegantemente e vivia todos os dias no prazer e no luxo. Era um homem rico. O problema deste homem não era ser rico. O
Porque na parábola aparece Abraão, e o próprio Abraão era uma pessoa rica. José de Arimateia, que foi o instrumento usado para sepultar Jesus após a crucificação, era rico. Em Lucas, as mulheres, mostra lá as mulheres ricas que financiavam o ministério terreno do Senhor Jesus. E quer mais rico do que o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, alguém mais rico, mais poderoso. Então o problema do rico não era ele ser rico. O problema é o que está dizendo aqui: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A questão aqui não é ser rico, a questão aqui é servir a criação ao invés de servir o Criador. A respeito da riqueza, pessoa pode ser, se Deus conceder. Embora a palavra de Deus nos advirta, em Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24, nos diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Nem o rico nas suas riquezas. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto: em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então o problema do rico da parábola não era que ele possuía muito dinheiro. O problema é que ele era possuído pelo dinheiro. Ele não tinha tempo para Deus, ele não tinha tempo para o próximo, vivia exclusivamente para si, e o Deus dele era o dinheiro. O Deus dele eram as riquezas. E é isso que a parábola está nos ensinando. Então, ele não deixou de ir para o céu porque era rico. Ele deixou de ir para o céu, depois nós vamos ver mais lá na frente, vamos detalhar um pouquinho no final, por que é que ele deixou. Mas o problema era que o Deus dele era o dinheiro. Então, eu li uma expressão que eu achei bonita, até anotei aqui, que diz que o dinheiro, ele pode ser um servo maravilhoso. Quando a gente é senhor do dinheiro e põe ele para trabalhar. Porém, ele pode ser também um senhor cruel. Cruel. Lucas 16, 20 e 21, continua dizendo: na porta deste rio, um mendigo, coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber-lhe suas feridas abertas. Para nós entendermos a Bíblia, nós precisamos entender um pouco da cultura da época. Como eram os guardanapos das pessoas na época? Os guardanapos eram miolos de pão. Eles pegavam o pão, tiravam o miolo e limpavam os seus dedos com o miolo do pão e jogava embaixo da mesa, lá jogava em algum lugar. Aí depois, no final da refeição, pegava aquele alimento e jogava fora para os cachorros. E o Lázaro, diz aqui, ele se alimentava dos miolos de pão que eram jogados fora da mesa do rico. Ele não participava exatamente do ambiente, mas quando era jogado fora. Então, ele era um homem pobre. A respeito da Bíblia, eu quero trazer aqui uma rápida, a respeito da pobreza, melhor, eu quero trazer uma rápida palavra que está na Bíblia, que a Bíblia diz assim a respeito da pobreza. Marcos 14 e 7, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus disse isso. Deuteronômio capítulo 15, versículo 11,
Lá na época do Antigo Testamento, lá Moisés, ele esclarece da seguinte forma: pois nunca deixará de haver pobres na terra. E esta palavra se cumpre integralmente. Nunca deixará de haver pobres na terra. Deuteronômio 15:11. E quando o Senhor Jesus estava pregando o Evangelho, a maioria das pessoas que ele pregava o Evangelho eram os pobres. Mateus capítulo 11, versículo 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então, é isso que diz a palavra de Deus. Se nós dissermos alguma coisa diferente, corremos o risco de transgredir a palavra do Senhor. E um desses pobres, segundo a riqueza da terra, estava às portas de um homem rico e tentava comer alguma coisa que sobrava de sua mesa. Aí a parábola continua dizendo que no final das contas morreram os dois. Lucas 16, 22 e 23 diz: por fim morreu o mendigo e os anjos o levaram para junto de Abraão. Por que ele foi levado para junto de Abraão? Porque ele era pobre? Não, nós vamos ver no final da meditação, bem claro, como a própria parábola explica. O rico também morreu e foi sepultado e foi para o lugar dos mortos. Então nós temos o antes da sepultura e o depois da sepultura. Antes da sepultura e o depois da sepultura. Então houve o fim do sofrimento terreno do pobre e o fim da felicidade, da fartura terrena do rico. E aí foram para o outro lado da vida, para o outro lado da eternidade. Como a nossa regra de fé e prática, aquilo que nós cremos e praticamos, nós extraímos da Bíblia, é a autoridade máxima, é a mensagem de Deus para o homem. A Bíblia fala o seguinte, de quando uma pessoa morre. Dentre as muitas coisas que ela fala, ela diz assim, Hebreus 9, 27. Assim como está determinado que os seres humanos morram uma só vez e depois sejam julgados por Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 5. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar os vivos e os mortos. Então, tanto os vivos como os mortos comparecerão diante do juízo divino. E ainda, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier estabelecer o seu reino. Então é isso. A Bíblia diz isso daí. Compareceremos diante do tribunal do Senhor. E aí esses dois morreram. O rico morreu, está ordenado ao homem morrer uma vez, indo depois disso o juízo. Foi para o julgamento. O pobre morreu, foi para o julgamento. Qual era a situação dos dois do outro lado da vida? Uma inversão. Lucas 16, 23 e 24, a respeito do rico diz: ali em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado, ao lado de Abraão. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim, mande Lázaro aqui, para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Esta era a situação dele. Então a Bíblia fala do Hades, a Bíblia fala que ele estava em agonia, no lugar dos mortos.
a Bíblia fala que ele estava em aflição. Então vejam, o inferno, sabe por que muitas pessoas vão para o inferno? Porque não acreditam nele. Porque se a pessoa acreditasse, ela tentaria escapar, ela buscaria, ela sondaria. E nessa busca sincera, a Bíblia diz que Deus se deixa achar. Mas o inferno não é nada mais, disse alguém, do que a verdade conhecida tarde demais. Foi o que aconteceu com este rico. Ele conheceu a verdade, ele pôde presenciar a verdade, mas agora já era tarde demais. Tem uma expressão que o Senhor Jesus disse quando estava sendo crucificado, que até motivo de muito escárnio, de muitos ímpios. Lucas 23:34, diz assim, Jesus disse assim, ó, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se uma pessoa soubesse o que é rejeitar a Cristo, o que é viver para a criação e não para o Criador, uma pessoa que ama o dinheiro, que o seu Deus é o dinheiro, que o seu Deus é esta vida, se uma pessoa soubesse o que ela está fazendo com ela mesma, ela não faria. Então o inferno é a pessoa conhecer a verdade, mas quando já for tarde demais. Jesus disse, Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Quando nós fazemos uma coisa errada, a minha consciência me atormenta, e a sua também. Imaginem o que será uma eternidade de consciência atormentando. Então quando ele pediu, molhe a ponta, a resposta de Abraão no versículo 25 e 26, sempre Lucas 16, diz assim, Abraão, porém, respondeu, Filho, lembra-te que durante a vida você teve tudo o que queria, e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado, e você está em agonia. Além do mais, está posto um grande abismo entre nós. Ninguém daqui pode atravessar o seu lado, e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então, deu essa explicação. Então, o objetivo da parábola, como eu disse a princípio, eu vou repetir porque cabe aqui, não é ensinar o que acontecerá do outro lado. Ele dá apenas um sinalzinho, dá apenas alguns princípios, mas algumas coisas importantes nós podemos entender nessa parábola. Olha aí, tem um grande abismo, não pode um passar de um lado para o outro e depois desse lado para esse. Então nós podemos entender que é o destino eterno, que é definido pelas nossas atitudes nesta terra, que é definido nesta vida. Então o nosso destino eterno, ele é definido pela nossa conduta, pela nossa fé, pela nossa vida nesta terra. É um destino eterno. Do outro lado, não haverá mais mudança. A oportunidade de conversão, de encontro com Deus, é nesta vida. Até o último momento da nossa vida, nós podemos ter esse encontro com Deus. Também que existe uma infinita felicidade. Podemos entender que existe uma aflição indescritível. E também por esse texto e por outros, podemos entender que existe memória e que existe consciência. Então nós estaremos lúcidos lá do outro lado. E também nos lembraremos das coisas. Então isso nós podemos entender. Então não podia passar de um lado para o outro, não tinha alívio, não podia molhar a ponta do... Nada disto era mais possível. São coisas que nós aprendemos. Aí o rico teve negado o seu primeiro pedido. Aí ele fez um segundo pedido. Versículo 27 e 28, Lucas 16 diz: Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai,
pois tenho 5 irmãos, e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Qual foi a outra preocupação do rico que estava lá no sofrimento? Foi essa daqui que nós estamos vendo. Olha, tem lá meus irmãos, tem a casa de meu pai. Então é como nós já dissemos, o inferno não é nada mais do que a verdade conhecida tarde demais. E lá do outro lado da vida, houve uma mudança de foco na vida do rico. Ele caiu na realidade. Então para ele já não estava mais, ele não citou mais os seus bens, a sua riqueza, a sua fama, a glória, as honras, a posição. Ele não citou nada disso. Qual foi a nova preocupação do rico quando ele conheceu a verdade, só que tarde demais? Meus irmãos, do outro lado, ele pôde conhecer, ele pôde ter lucidez. Por que a palavra de Deus precisa ser estudada? Por que nós precisamos de ter comunhão com Deus? Por que nós precisamos de crescer em Cristo? Para que nós sejamos cada vez mais lúcidos das verdades de Deus, nos dias que Deus nos dá aqui nesta terra, para que não seja tarde demais. Crescer não é ter uma carteirinha maior, não é ter um cargo maior, não é ter uma igreja maior, não é ter um carro melhor, não é ter uma conta melhor. Crescer é conhecer a verdade de Deus enquanto tem saúde, enquanto tem voz, tem joelhos, enquanto tem ouvidos, enquanto tem olhos, enquanto pode ir e vir, enquanto pode servir a Deus. Será que ele ia gastar tanto tempo com a criação, com a riqueza, ou ia gastar o tempo com Deus, se ele pudesse voltar? Mas o inferno é conhecer a verdade tarde demais. Mas teve um homem que foi do outro lado e voltou, que foi o apóstolo Paulo. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo: o homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras. Então o apóstolo Paulo ele viu o paraíso, ele viu as coisas de Deus. E quando o apóstolo Paulo voltou, ele foi o apóstolo Atos, pegue as epístolas e veja quem foi o apóstolo Paulo, porque ele viu a glória, porque ele viu a grandeza, ele viu como é bom, e ele batalhou, porque ele viu como são as coisas do outro lado. O plano de Deus não é nós irmos para o outro lado e voltar a ser crentes. O plano de Deus é Deus trabalhar na nossa vida agora, para nós crescermos no Senhor, para nós servirmos a Deus com alegria, com propósito, para nós amarmos a Deus e não apenas termos medo do inferno. Continuando, versículo 29 a 31 vem a resposta de Abraão quando ele falou: vá à casa de meu pai. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas o rico insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: a Moisés e os profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. As pessoas viram Lázaro ressuscitar, mas queriam matar Lázaro de novo. Herodes pensou que o Senhor Jesus era João Batista ressuscitado. Mas veja se o Herodes se converteu. Então, a resposta é essa daqui:
ainda que um dos mortos ressuscite, eles não vão se arrepender. Eles já têm Moisés e os profetas. O que significa Moisés e os profetas? A palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Então o que Abraão está dizendo aqui para o rico, que queria que alguém voltasse para dizer como é do outro lado da vida? Olha, eles têm a Bíblia. Então qual é a nossa mensagem? Qual é o plano de Deus? O que nós precisamos nos preocupar? Bíblia. Quem anda direito anda seguro. Como é possível, irmãos, nós deixarmos a Bíblia de lado e lançarmos mãos de outras armas, de outros recursos, gastarmos o nosso tempo nos cultos, nas ações, enfim, com outras coisas que não a palavra de Deus? E quando a gente expõe a palavra de Deus, tem pessoas crentes, obreiros, que vêm dizer: lá vem com esse negócio de letra, letra mata, lá vem com esse negócio de Bíblia. Irmãos, pasmem, que coisa chocante. Então eles têm Moisés e os profetas, a palavra de Deus. Então eu quero te afirmar: o pobre, ele não foi para o seio de Abraão porque era pobre. O rico não foi para o inferno porque era rico. Não é por obras, não é por riqueza, não é por pobreza. A questão é, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. A questão é a palavra de Deus. A questão é, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então o plano de Deus é a pregação da palavra de Deus. Então nós podemos entender claramente que o pobre foi para o outro lado. Por quê? Porque ele dava atenção para Moisés e para os profetas. Não é? Se ele estava do outro lado, porque Abraão acabou de falar, eu quero insistir nesse ponto. Tem Moisés e os profetas. E por que o pobre estava lá? Por causa de Moisés e os profetas, porque ele acatou a palavra de Deus. Falando um pouquinho da palavra de Deus, eu quero explorar um pouquinho, em alguns minutos, nesse ponto. Veja a tentação de Jesus. Lucas 4, Mateus 4. Jesus. Quando nós vamos lutar, nós usamos a melhor arma que nós temos. Ninguém vai usar uma arma inferior. Nós usamos as melhores armas. Qual foi a arma que foi usada para tentar ao Senhor? Então eu selecionei 2 versículos aqui, Mateus 4:6 e Mateus 4:7. Qual foi a arma que o maligno usou para tentar o Senhor? A Bíblia, a arma mais poderosa que ele poderia encontrar. Mateus 4:6 diz assim: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, ao seu para que te guardem, e assim vai. Como que Jesus responde? Com Bíblia. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então quando o maligno queria fazer a obra dele, o que ele usou? Bíblia. Faço uma pergunta: como explicar uma noiva que o noivo não coabitou com ela e que aparece grávida? Como explicar? José tinha uma noiva chamada Maria, Mateus capítulo 1. E de repente Maria aparece grávida. A Bíblia diz que José, como era justo, não queria inflamá-la, tentou deixá-la
secretamente. Mateus capítulo 1, versículo 20 ao 23, diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então até aqui poderia haver dúvida ainda em José. Será que eu sonhei de barriga cheia? Continua: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui que vem, irmãos. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, o que fora dito pelo Senhor, palavra de Deus, por intermédio do profeta. Isaías tinha profetizado 700 anos antes: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Glória a Deus. Então, quando Maria chegou para José e falou: estou grávida, mas continuo sendo virgem, José intentou deixá-la, mas quando o anjo apareceu em sonho, e o anjo não falou as palavras dele, o anjo falou a palavra de Deus. O anjo falou: José, isto está certo, a virgem conceberá. Então José foi convencido, ficou em paz, porque ele leu na palavra de Deus em Isaías: a virgem conceberá. Então é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos esclarece, é que tem poder, e é isso que foi falado, né? Lucas 16:31: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu vou repetir: Lázaro ressuscitou dentre os mortos na presença de todos, e eles queriam matar Lázaro de novo. O outro Lázaro. Mas José foi convencido da sua esposa virgem engravidar por causa da palavra de Deus. O orgulho humano não admite a total dependência divina. Nós somos assim. A gente quer fazer algo. Não é possível que uma pessoa é salva assim de graça. Não é possível que uma pessoa seja salva e não precise fazer nada. Então nós queremos colocar pelo menos uma cereja no bolo. Nós queremos colocar pelo menos uma azeitona na torta que Deus está fazendo. Nós, seres humanos, nos recusamos em dar todo o mérito, toda a glória da salvação para Deus. Nós queremos dizer que nós também merecemos a salvação, que nós somos bons, que nós participamos. Mas o que a palavra de Deus diz? Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. É a palavra de Deus que mostra como ser salvo, é a palavra de Deus que salva. Ela nos aponta a Cristo, nos aponta o Calvário, nos aponta o sangue vertido, nos aponta o corpo rasgado, nos aponta a morte, a ressurreição, nos aponta que Jesus foi para os céus, voltará para buscar a sua igreja, ressuscitará os mortos, os vivos serão transformados. Então o nosso orgulho nos diz que nós queremos fazer alguma coisa, eu repito, e não queremos dar toda a glória para Deus. E é por isso que muitas pessoas se perdem, porque não querem glorificar a Deus. Alguns textos, olha o que diz Atos capítulo 11, versículo 13 até o versículo 15. Pedro, discursando, diz assim: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá
palavras. Quero frisar, o anjo mandou que Cornélio fosse buscar Pedro, para que fossem ditas palavras, mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Aí Pedro disse a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles. Atos capítulo 10 e capítulo 11, foi o Pentecoste dos gentios. Cornélio, um homem piedoso, esmolas, jejuns, orações, aquilo subiu para a memória diante de Deus. Mas o Senhor mandou lá Pedro para que ele dissesse palavras. Qual é a palavra? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavras, Pedro falou isso, e eles foram batizados com o Espírito Santo e alcançaram a vida eterna com a pregação de Pedro. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles. Efésios capítulo 2, versículo 5 diz: estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, pela graça. O que é graça? Recebermos de Deus o que nós não merecemos. Efésios capítulo 2, versículo 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Por isso que foi falado, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então essa é a nossa pregação, essa é a nossa fé. O Senhor ensinou claramente que o rico, ele tinha por Deus a criação, as riquezas, as glórias. Ele não se deixava levar por Moisés e pelos profetas. Qual foi o resultado? O inferno. Descobriu a verdade tarde demais. O pobre era porque era pobre? Não, ele acreditou em Moisés, ele acreditou nos profetas, e ele alcançou a salvação pela palavra de Deus. É isso que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então veja que coisa linda que nos ensina a parábola do rico e do Lázaro. Ela nos ensina como viver aqui na terra. Guarde esta palavra na sua mente, guarde esta palavra no seu coração. Nós não servimos a Deus apenas com medo de ir para o inferno. Numa rápida e simples ilustração, você quer ter um marido, uma esposa, só para fazer comida, ou trazer dinheiro para casa, ou trazer mantimento para casa? Será que a esposa é só para limpar a casa, o marido é só para dar proteção, para trazer dinheiro? Não. As pessoas querem amor. Deus não quer que a gente viva a nossa vida. Ah, Deus, eu estou aqui só para o Senhor me livrar do inferno. Mas não, Deus nos quer amando. É o amor. Nós somos a noiva e Ele é o noivo. Então a parábola nos ensina que nós devemos de amar o Criador e não a criação. Amar ao Senhor. Ela nos mostra que não vale a pena viver para a criação, para as riquezas, mas Deus, viver para Deus, e Ele vai suprindo todas as nossas necessidades. E eu encerro Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36. A gente quer colocar cereja no bolo, a gente quer colocar azeitona na empada, a gente quer, eu quero ajudar um pouco, mas não adianta. É a palavra, é Deus, é o plano de Deus, é o jeito de Deus, não é o meu jeito, o seu jeito, é o jeito de Deus.
E aqui Paulo, quando ele descreve o plano de Deus, ele ficou tão extasiado que ele diz assim: ó profundidade da riqueza, fria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? E aí conclui dizendo: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Glória a Deus. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque por ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Estando vós mortos, eu já quero convidar o Ministério de Louvor, já venha por gentileza. Estando vós mortos em ofensas e pecados, diz aqui a palavra, estando vós mortos nos vossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Um morto não levanta só, mas o Senhor vai e toca, e a pessoa se levanta, a pessoa é ressuscitada dentre os mortos, porque a palavra de Deus faz isso, o Espírito do Senhor faz isso, porque por meio dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, e toda a glória é de Deus. Queridos, que o Senhor nos conceda a graça de que não vale a pena viver como o rico viveu. Vale a pena, ainda que talvez situação de alguém o do Lázaro, mas é só um pouquinho de tempo. O que vale mesmo é do outro lado da vida. Que Deus nos ajude e nos guarde, e que o Senhor Jesus possa falar ricamente na sua mente e no seu coração, agora aqui ao vivo, e depois um dia ouvindo essa palavra. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, irmãos? Que possamos guardar essa palavra maravilhosa no nosso coração, né? Vamos adorar o Senhor Jesus com este final de mensagem, né? Para nós guardarmos na nossa vida. Quando das
Glória a Deus. Daremos aqui, irmãos, rapidamente os avisos e já encerraremos o trabalho essa noite. Quero citar aqui os aniversariantes. A Sara Cristina Dias. Sara, Deus abençoe, viu? Filha do nosso irmão Orlando Dias. Deus abençoe a Sara, fez aniversário esta semana. O Silvano Cerqueira também fez aniversário. E o nosso pastor maior, nosso pastor presidente, pastor Bergamin, também aniversariou dia 11. E nós desejamos para o nosso pastor o melhor. Graças a Deus por isso. Lembrar os irmãos que quinta-feira, irmãos, nós temos o nosso encontro aqui novamente, a partir das 8 horas da noite, dia 16. Tá? Então, quinta-feira, teremos aqui mais um momento de louvor, teremos aqui mais um momento de exposição da palavra de Deus. E nossa região aqui, pelo que eu entendi, passou para o amarelo, né? Vamos aguardar as orientações que a prefeitura dará para nós vermos como será o andamento do nosso trabalho. Mas nós só nos reuniremos aqui quando houver autorização, tá? Então nós continuamos na quarentena. Eu quero aqui apresentar também o evangelista Cledenilson. Ele perdeu uma pessoa que ele considerava como vó dele, como avó dele. Então perdeu essa semana e Deus conforte e abençoe seu coração, evangelista Cledenilson. Também notificar os irmãos que com 100 anos, 2 meses e alguns dias, nós sepultamos esses dias, estive lá participando, a irmã Esmira, mais conhecida como Zulmira. Então ela foi sepultada, ela já está na glória, ela está com o Senhor. 100 anos de vida, ela não viveu 80 como ministramos, viveu 100, mas acabou. Então ela está agora com Cristo, está com o Senhor. Também, irmãos, fazer menção que no dia 10 deste mês aqui, 10 de julho, fizemos 4 anos, tivemos 4 anos que completou 4 anos, né, da partida, do passamento do pastor João Pires de Lima. Então os nossos sentimentos a todos os familiares, todos os amigos, a todas as pessoas que amam o pastor João Pires, a todas as pessoas que se sentem machucadas, que o Senhor conforte o seu coração. Trabalho extraordinário. Tenta, irmãos, abrir uma igreja hoje e veja como são as coisas. E o pastor abriu por todo esse interior aqui, quantas igrejas foram abertas, quantas almas. Então, é um trabalho notório, é uma memória que não pode ser apagada e nós precisamos honrá-la, porque isto agrada a Deus. Então, 11/7/2020, 4 anos do passamento do pastor João Pires. E nós nos lembramos aqui da memória do nome dele agora, a obra que ele fez para o Senhor nosso Deus. E glória a Deus por isso. Também, irmãos, para encerrar, nós teremos no próximo domingo, querendo Deus, dia 19, a partir das 10 horas da manhã, a ceia do Senhor. Nós vamos ter rodízio, não terá aglomeração. Nós teremos o rodízio aqui ao redor do nosso templo, tá? Então, domingo que vem, querendo Deus, das 10 ao meio-dia, teremos aqui um rodízio da ceia do Senhor. Se a sua família não libera, se o irmão, a irmã não sente liberdade, fique em paz. Se quiser se guardar, fique em paz, tá bom? Venha se quiser. Se o irmão não puder vir ou não quiser vir, está abençoado da mesma forma. Não se esqueça da campanha do quilo e não se esqueça também das contribuições. Os compromissos da igreja, irmãos, continuam da mesma forma. Os irmãos estão vendo aí algumas melhorias que nós estamos fazendo e várias coisas nós temos de fazer na casa do Senhor. Então seja fiel, seja leal, seja crente e Deus continuará te abençoando e abençoando a obra de Deus. Nós teremos a OMN, a nossa oferta missionária nacional,
participe, dê a sua contribuição para o missionário. Ele está lá precisando da nossa contribuição, precisando da nossa ajuda. Então nós vamos, domingo que vem, dia 19/7, a partir das 10 horas da manhã, aqui na igreja sede, estaremos participando desse trabalho em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Você da igreja sede, você do campo de Avaré, você de outros locais, você que é nosso amigo, Deus abençoe ricamente a sua vida, mas te abençoe mesmo. É o desejo do meu coração, desta equipe aqui, de toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar mais um pedacinho de um louvor e depois nós vamos dar a bênção apostólica e encerrar o trabalho dessa noite. Vamos louvar, pode louvar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem falado conosco, Pai. Continue abençoando nossa vida, nosso trabalho, a nossa casa, a vida de cada irmão, cada irmã, daqueles que aniversariaram nessa semana, que o Senhor possa estar abençoando, dando vitória, Pai. Nos dá uma semana de bênção, Senhor, que o teu milagre possa sempre estar, Senhor, acontecendo na nossa vida. Nos ajude, Senhor, nos abençoa em nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, amém.